Graças a Deus. Graças a Deus, estamos novamente voltando a esse caminho de luz, a essa casa que a gente costuma fazer referência às casas espíritas, não somente casas espíritas, mas todas as casas de orações que são ponto de luzes no universo. E hoje estamos aqui, Senhor, e já nos cumprimentamos, mas dizemos ainda que a paz de Jesus envolva os nossos corações e a luz dos seus ensinamentos ilumine os caminhos que nos conduzem a Ele. Sejam todos bem-vindos à nossa live e rogamos a Deus, a Jesus e à Mãe Santíssima, do mais profundo do nosso ser, a proteção, as bênçãos e a presença dos benfeitores espirituais, desses amigos maravilhosos que nos acompanham, nos intuindo e ajudando a colocar em todos os corações a sublime mensagem do Evangelho. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus, querido Mestre dos nossos corações. Muito bem. Como eu anunciei aí, o estudo de hoje versará sobre o capítulo 9 do Evangelista João, ali daquele conjunto de livros maravilhosos que eu sempre anuncio e propago. Conhecem Jesus? Eu já ouvi dizer. Se quiserem conhecer um pouco, leiam, estudem, guardem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, hoje nós estaremos apreciando aqui o capítulo 9 deste maravilhoso evangelista. E esse capítulo nós vamos apreciá-lo na sua íntegra, pois ele trata de um único evento, desde o primeiro versículo ao último, a cura de um cego de nascença. Serão momentos de muito aprendizado, em que tomaremos ciência das verdades eternas, verdades luminosas, esplendorosas deste meigo Rabi da Galileia, conforme as suas eternas palavras, né? O tempo passará, mas as minhas palavras não passarão. Além dessas suas colocações enternecedoras, poderemos refletir profundamente sobre as palavras do cego de nascença. E sem perda de tempo, vamos ao texto. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se cumprisse nele as obras de Deus. Muito bem. Certa ocasião, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas como a gente fala para muitas pessoas, né? O meu querido pai, que se tiver alguém com vidência ostensiva, ele sempre está aqui do meu lado, ele me disse: filho, divulgue o Cristo nas casas espíritas. Divulgue. É um eterno desconhecido ainda. Aí ele pegou o Evangelho segundo o Espiritismo
E depois apontou o Novo Testamento e disse assim: nestas duas obras, você tem temas para algumas palestras. E eu tenho feito exatamente isso. Raramente eu trago um assunto que não seja aquele do Evangelho. E hoje nós vamos desenvolver mais este. Então, quando Jesus dá essa resposta aos discípulos, né? Mas foi para que se cumprisse nele as obras de Deus. Como se eles tivessem se dirigido a ele assim: mestre, de quem foi o erro? De quem foi a falha? Mestre, de quem é o débito? Ora, minha gente, se não havia causa e ele estava cego, como foi a resposta de Jesus, evidentemente que o efeito não se tratava de uma expiação, e sim de uma prova. E Deus, que é justo, amorável e bom, né? Nós podemos observar aí, ouvir na prece inicial, ele tanto vela para o, o macro, as entidades venerandas, iluminadas nos altiplanos, como da mesma forma para o verme, o microcosmo, lá no centro da Terra, né? Então, esse é o nosso Pai, aquele Pai que Jesus, em Marcos, disse: ouve, Israel, o nosso Senhor é o único Senhor, né? E deverá amá-lo com todas as forças, com todo entendimento, com tudo que você tem. Mas não esqueça também de amar o próximo. Então, esse é o Pai que Jesus apresentou, né? Então, não iria impor um sofrimento sem utilidade àquela criatura. Portanto, se não era expiação do passado, tratava-se de uma provação apropriada ao progresso daquele homem. E a pergunta dos discípulos demonstra também que eles tinham alguma intuição de vidas anteriores. Portanto, a reencarnação, que é um dos pontos básicos do Espiritismo, e a gente aprende, é um dos pilares que sustentam a nossa doutrina, é tão antiga quanto o mundo, e dela a gente pôde apreciar aí, quando estávamos preparando esse texto, é conhecida de todos os povos antigos, todos eles possuíam alguma noção sobre vidas anteriores. Embora Jesus não houvesse proclamado abertamente a reencarnação, porque lá nesse mesmo João ele disse, né? Eu vou mandar o Consolador, né? Porque para que ele possa relembrar e trazer novos ensinamentos, porque vocês não estão apropriados nesse momento para receber certas informações. Então, ele não proclamou abertamente ali, pois ainda não era o momento. Como também no seu encontro com Nicodemos, ele assim também não procedeu. Mas a gente observa que ele não se alarma com o questionamento dos discípulos, nem tampouco pede maiores esclarecimentos. O que vocês estão querendo dizer? Que vida anterior é essa? Não. E não fazendo isso, naturalmente ele estava confirmando a reencarnação. Pela sua resposta, observamos que ele não disse que os discípulos estavam equivocados. E explicou: a dívida, o resgate não era dele, cego de nascença, nem de seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E no decorrer da live, nós perceberemos o seu entusiasmado testemunho em favor de Jesus. Como ele defendeu Jesus na presença daqueles fariseus. Esse cego, essa criatura, já estava num degrau acima.
Vocês vão perceber. E para ilustrar esta passagem de provas ou expiações, eu vou citar um relato de André Luiz num dos seus livros. André Luiz é aquele espírito maravilhoso que dizem que é o repórter da outra dimensão. Ele e o Emmanuel nos informam duas facetas para nós. Cada um tem o seu perfil, né? O Emmanuel nos traz Jesus. O Emmanuel divulga o Cristo. E como faz de uma maneira maravilhosa, não? Ele pega um versículo ali, abre uma janela e se desdobra num ensinamento maravilhoso. A obra dele é imensa, mas eu vou citar aqui 4 livros somente dele que testificam isso que eu estou falando. Aquele quarteto, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Agora, o André é um irmão que diz assim, olha, observe as notícias que eu estou dando, não cometam as mesmas transgressões que esses espíritos cometeram para não ir para os lugares que eles foram. Não é? É mais ou menos assim. Então, André Luiz, num dos seus livros, quando ele nos informa que um espírito roga uma prova para ajudá-lo na sua evolução. E descreve mais ou menos assim. No salão em que se organizavam as plantas dos futuros corpos, ele observou um gráfico de um corpo feminino, uma irmã que iria se reencarnar brevemente. E como médico, né, muito atencioso ali, examinando aquele quadro, constatou que um dos tendões perto do calcanhar, na altura do tornozelo, estava um pouco fraco e poderia causar-lhes sérios problemas no seu andar. A irmã que estava ali e acompanhava todo aquele projeto, comentou que iria renascer assim mesmo, olhando para o André. Não, é assim mesmo que eu vou me reencarnar. Pois quando eu atingir a idade de 18 anos, este inconveniente se manifestará e eu começarei a cochear. E ela diz ainda, pedi para reencarnar assim, porque vou enfrentar uma prova bem difícil, a da beleza. Como vou ficar órfã e morar em casa de parentes, roguei esta defesa para tentar superar o assédio dos homens e poder cumprir a minha tarefa no planeta. Era uma jovem que iria arrastar uma perna, mas não era um resgate. Era sim um pedido feito por ela para o seu adiantamento espiritual. Então, nós podemos considerar também que o personagem de hoje pediu para renascer privado da visão e desejava ficar imerso em profunda meditação, sem o contato com o mundo exterior, para a sua própria espiritualização. E ao aproximar-se dele, Jesus disse, é necessário que se faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Como eu disse lá, são ensinamentos que a gente vai tomando ciência aqui e vamos aprendendo, né? Porque é Jesus nos concitando ao trabalho perseverante no bem, enquanto temos forças e condições para tal. Depois vem a noite, que entendemos como
aquele tempo que deveríamos realizar as tarefas e não o fizemos. Desdenhamos a bênção da oportunidade. Vamos, meus irmãos, vamos, meus caros irmãos, enquanto estamos encarnados, realizarmos as obras de Deus, conhecer, viver e praticar o Evangelho, ser bom e fazer o bem. Se não vem à noite, o retorno à pátria espiritual, sem ter aproveitado a encarnação. O enquanto é dia pode representar aqueles que recebem os talentos e procuram a sua multiplicação imediata, semelhante aos que receberam 5 e 2 talentos na parábola do Senhor. E quando vem a noite, são as criaturas que também recebem os talentos, mas não trabalham, se acomodam, ignorando a divina oportunidade da reencarnação, e enterram os talentos. Vão ter que voltar. E voltarão, como todos voltarão, para completar a lição. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo, da manjedoura ao Calvário, tracei-vos um caminho de luz. Quem me seguir jamais andará nas trevas. Tudo que ele nos ensinou, tudo quanto nos transmitiu, tudo quanto nos falou, significam luzes, claridade, e carece do nosso empenho, porque isso não vem, não cai do céu para nós. A luz é conquista de cada um. O estudo é a luz da vida. Precisamos estudar. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. O aceitar o mestre significa sair das trevas da ignorância e adentrar às bênçãos do saber, das verdades. Porque se abrirmos os nossos corações para Jesus e permitir que os seus ensinamentos penetrem bem fundo em nossas almas, iremos paulatinamente nos iluminando. A natureza não dá saltos. E aí, de uma luz mortiça, bruxuleante de uma lamparina, passaremos para um lampião. Eu vou dizer assim porque eu passei por tudo isso, viu, gente? Eu tenho experiências nisso. Da luz bruxuleante de uma lamparina para um lampião, do lampião para uma lâmpada incandescente, de uma incandescente para uma fluorescente, a um vapor de mercúrio, vapor de sódio, as lâmpadas LED, até atingir a luminosidade dos grandes holofotes. Eu tenho certeza que, nesse momento, todos vocês que estão me ouvindo já trouxeram à mente a passagem do Monte Tabor. Quando ele, o Divino Mestre, o Divino Mestre, ali se transfigurou, mostrando ali a força, a intensidade da sua luminosidade. E aí também a gente se recorda às portas de Damasco, quando ele também mostrou ali, em pleno meio-dia, quando no deserto o sol causticante, luminoso, e ali aparece uma outra luz, porque o nosso sol, dizem os cientistas aí, os astrônomos, que é uma luz de quinta grandeza, e Jesus é uma luz de primeira grandeza, suplantou a luz da natureza. Essa é a luz que um dia nós atingiremos, porque ele disse, né? Aonde eu estiver,
vocês estarão também. E no Sermão do Monte, ele falou aos discípulos, mas nós podemos considerar que ele estava falando para toda a humanidade. Brilhe vossa luz diante dos homens. Brilhe vossa luz diante dos homens. E para brilhar a luz, é necessário fazer boas obras. Essa é a nossa missão. Dito isto, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-a aos olhos do cego. Como aquela pessoa não possuía nenhuma visão, e para que percebesse o que iria acontecer, mesmo sabendo que a pessoa, nós sabemos que quando uma pessoa é desprovida de um órgão do sentido, exacerba os demais, Jesus materializou a ação que iria praticar. Umedeceu a terra com saliva e fez lodo. Fez lodo. Ele fez, sabe o quê? Um unguento magnetizado com a sua energia curadora. Um unguento pleno de energia e aplicou-a aos olhos daquele cego, que durante aqueles minutos ali na presença do Senhor, esteve atento, ligado a Ele, acreditando, tendo fé, pois sentia no seu coração que algo maravilhoso estava prestes a acontecer, o restabelecimento da sua visão. Disse-lhe Jesus, vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Minha gente, meus amigos, mais um brilhante ensinamento de Jesus. Vamos entender essa mensagem. Ao longo das nossas existências, nós fomos maculando nossas almas através das torpezas e dos erros praticados. Tornamo-nos cegos fisicamente e cegos espiritualmente, ignorando os conceitos do Cristo, o seu verdadeiro código divino, a sua mensagem consoladora. E aí é necessário recordar e repetir as lições e procurar o tanque de Siloé, que simboliza a nossa vontade para se levantar, se mover, caminhar e se limpar. Depende de nós. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O povo estava surpreso, perplexo. Como isso poderia acontecer? Um cego de nascença voltar a enxergar? E outra, hein? Ele deveria pertencer a uma família bastante humilde, pois se obrigava a sair de casa e ir para perto ali da sinagoga, onde implorava a caridade pública, né? Ele mesmo, porém, dizia, ô gente, sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui e lavei-me e estou vendo. Outra lição. Jesus não obriga. Jesus não abre a nossa cabeça. Jesus convida amorosamente. E ele obedeceu à recomendação de Jesus, mostrando-se acreditar em suas palavras e possuindo uma grande fé. Assim, todo aquele que fizer o que Jesus aconselhar, caminhará para a salvação. E o que Jesus nos aconselha? Ah, minha gente, que sigamos o seu evangelho,
que vivamos os seus ensinamentos, que amemos Deus sobre tudo e o próximo como a nós mesmos. No próprio João, quando ele vai fazer o anúncio do Consolador prometido, né? Ele diz assim: se me amais, nós amamos o Cristo? Ah, amamos, seu Eduardo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardamos os mandamentos? Às vezes guardamos as 7 chaves e jogamos a chave fora. Não. Guardareis os meus mandamentos, para que no momento oportuno vocês possam ter às mãos, nessa sublime coordenação motora, para erguer, acariciar, levantar. Guardareis os meus mandamentos, e eles poderão fluir através das vossas coordenações motoras e caminhar, ir de encontro aos infortúnios ocultos. Guardareis os meus mandamentos, eles poderão chegar até as suas cordas vocais e pronunciar palavras de amor, de carinho, de consolação. É essa a mensagem que ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Onde está o Cristo? Porque o cego tinha dito que era Jesus que tinha curado. Respondeu o cego: não sei. Onde está ele? Onde está o benfeitor que te curou? Gente, é outro ensinamento. Meu Deus! Se fosse alguém de nós que tivesse feito esta proeza, restabelecer a visão a um cego de nascença, coisa que ninguém fazia, era uma novidade. Não arredaríamos os pés e ficaríamos ali plantados ao seu lado, muitas vezes até com o braço no seu ombro ali, para mostrar a todos, mostrar a todo mundo a grandiosidade do nosso feito. Entretanto, Jesus, como sempre, na sua elevação moral, ensinando, marcando com os exemplos tudo o que ensinava. Curou o cego e tranquilamente se retirou. Ajudou e seguiu. Restabeleceu e avançou. Ele não ficava aguardando o possível gesto de gratidão, mas a dizer assim: é dessa maneira que todos devem proceder. Não deixem que a sua mão esquerda saiba o que faz a direita. É a doação generosa, espontânea, solidária, em benefício de todos, sem nenhum princípio de ostentação. Fazer em secreto, e em secreto, nesse segredo, para que o nosso feito seja registrado no céu. Jesus diz que quando nós fazemos com essa ostentação, já recebemos o galardão aqui, não podemos reclamá-lo no céu. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Aqui, a circunstância ainda mais agravante, porque aquela malta sanguinária que vigiava intensamente os atos de Jesus, para verificar se ele não infringia a lei de Moisés, para prendê-lo, aquele dia era sábado. Mas o que tem o sábado de diferente? O sábado não é igual a todos os demais dias da semana. E nós verificamos ali, através de Mateus, Marcos, Lucas e João, que a maioria das curas realizadas por Jesus acontecia aos sábados, para mostrar aos fariseus e judeus o erro que eles incorriam, esclarecendo que o sábado era um dia igual aos outros.
e explica: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E numa outra situação, ele afirmou, ali, botando o dedo na moleira de todos: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão e a levantará? Aquele conceito já estava enraizado e eles não procuravam se aprofundar para saber o caminho certo. Simplesmente aceitavam. Valorizavam mais o dogma do que a própria vida. Valorizavam o dogma em detrimento às ações de amor de Jesus. Não buscavam a lógica do ensinamento. Os dias são iguais e devemos estabelecer dentro deles os momentos de buscar as coisas de Deus. Então, os fariseus lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve até dissensão entre eles. Os fariseus, sectários aos conceitos mosaicos, seguiam ao pé da letra e não admitiam qualquer ação em dia de sábado. E diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, é um pecador. De novo perguntaram ao cego. Eles não estavam satisfeitos, né? Eles queriam alguma coisa da boca do cego ali para desacreditar Jesus perante a multidão. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Respondeu ele, que é um profeta. Vão assuntando aí as respostas desse cego para perceber que ele tinha elevação. Ele veio para se manifestar as obras de Deus. Foi o que Jesus disse. Os fariseus, a todo custo, queriam que o ex-cego renegasse Jesus, mas ele, consciente da sua gratidão, permanecia firme e defendia o seu benfeitor. Ele é profeta, e profeta naquela época era considerado enviado de Deus, recordando as palavras de Jesus, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Assim, o cego dava testemunhos extraordinários em plena sinagoga para o ódio dos fariseus. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha, chamaram até os pais para tirar ali alguma informação e interrogaram: é este o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? E como, pois, vê agora? Sempre a maldade, né, gente? Sempre aquela desconfiança, sempre aquele atraso, sempre aquele ciúme. E Jesus esclarece. Observem esse esclarecimento de Jesus aqui. Esse não está no Evangelho. É lógico que o fundo disso é o Cristo. Mas quem escreveu isso e permanece na minha memória é Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo. Lá ele diz assim: há os que, incapazes de amar, duvidam do amor do próximo. Não tem gente assim mesmo? Ah, não acredito. Não acredito. Ser tão boa desse jeito num momento, num mundo que todo mundo duvida. Ah, não acredito. Eu não sou assim, ele também não é assim. Ele está fingindo. Há aqueles que, mantendo a vida e atitudes duvidosas, descreem da retidão alheia. Olha só.
Eu não consigo fazer tudo correto. Então, se eu não consigo, ele também não consegue. Ele não é tudo isso que ele está se mostrando. Há os que, tropeçando e tombando, descuidam de melhorar a estrada para os que vêm atrás. Olha que ensino maravilhoso! Se eu venho por um caminho, tropeço e caio, eu vou camuflar aquele obstáculo para quem vem atrás de mim tropeçar e cair também. Eu não vou remover aquilo da estrada para aquele que vem atrás não caia, não se machuque. É profundo o ensinamento. É profundo o ensinamento. Os judeus nivelavam todo mundo pelos seus conceitos. Como eles eram hipócritas, achavam que todo mundo agia da mesma maneira. Onde que se realizou esse milagre? Como que se realizou essa cura? Queriam a confirmação da boca de seus pais. Desejavam desacreditar o feito de Jesus perante todos. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Os pais não quiseram entrar nessa particularidade, neste conluio, porque tinham medo das represálias que poderiam sofrer por parte dos judeus. Por exemplo, fossem excomungados, afastados do rebanho, como ovelhas negras, sempre predominando a maldade, aquela forma selvagem de solucionar as coisas. Então, com medo, disseram: pergunte ao meu filho, ele já tem idade, como a dizer assim, já é uma criatura adulta, sabe o que falar. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles continuavam ali tentando induzir o ex-cego a agradecer a Deus pela cura que teve. Entretanto, o que queriam mesmo, de uma forma capciosa, envolvente, é que o ex-cego, em alto e bom som, esconjurasse a Jesus. Mas ele prosseguia com seu testemunho sincero e não se deixava persuadir pelas injúrias que os fariseus perpetravam. E ele retrucou: olha, gente, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Novamente recordemos, né? Foi para que se cumprisse nele as obras de Deus. Como que uma criatura que veio a este mundo para que se cumprisse as obras de Deus poderia cair nessa armadilha, nesse ardil preparado para os judeus? De maneira alguma. Mas os judeus não poderiam aceitar essa situação e continuavam pressionando aquele homem para que renegasse seu benfeitor. Mas ele continuava afirmando: se for pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Olha a resposta do cego, do ex-cego. Já vos disse, e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também vos tornar seus discípulos? Bem no âmago, hein? Ele já havia explicado 2 ou mais vezes como lhe fora restabelecida a visão. Mas parece que não fora suficiente. E os judeus, surpresos, não queriam acreditar e, ao mesmo tempo, prosseguiam induzindo o homem à maldade contra Jesus. Perceberam a pergunta? Porventura,
quereis vós também vos tornar seus discípulos? Como a dizer assim, porque eu já me tornei. Não enxergava, agora vejo a luz e vou segui-lo, porque ele é a luz. Pessoas que viviam nas sombras e receberam a luminosidade da sabedoria de Jesus e se transformaram. Maria Madalena, Zaqueu, Saulo de Tarso, Joana de Cusa, entre alguns exemplos. Então, o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Procuravam com mais veemência, né? Humilhar, depreciar a pessoa de Jesus e afrontar aquele homem. Mas não conseguiam, porque ele não se deixava envolver naquela trama arbitrária. E com firmeza, em sua argumentação, surpreendia e desequilibrava aqueles detratores. O filho de um carpinteiro, que eles não viram crescer, nem estudar, como detinha tanta sabedoria e operava tantos prodígios, a inveja os consumia. Respondeu-lhe o homem: isso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus, olha a outra informação que o cego dá. Aliás, o ex-cego, né? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a esse atende. Como a dizer assim, vós que sois os sábios e dirigentes religiosos, responsáveis pela paz espiritual do povo, sacerdotes, não sabem? Contudo, ele me beneficiou, oferecendo-me o dom da visão. Mais um testemunho daquele que era cego. Esse irmão possuía o esclarecimento, a clarividência espiritual. Quem não está ligado com Deus, unido com o Pai, não pode ser atendido. Se a sua vontade é divergente, se a sua vontade é oposta, é antagônica à vontade do Pai, não vai receber. Agora, o que se liga com o plano superior, unifica-se com o seu Criador. Eu e o Pai somos um. Ele estará em sintonia e será atendido. Ele prossegue. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Do alto do pedestal de orgulho em que se colocavam, os fariseus estavam ali desconcertados e, no fundo, admiravam a argumentação daquele homem humilde. Onde já se vira coisa igual? Nunca antes alguém fizera tal prodígio, devolver a visão a um cego de nascença. Mas eles replicaram. Eles não poderiam perder essa parada, né? Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. O jovem, com tristeza, se retirou. Mas, com a lógica de sua argumentação, realçou a falta de sensibilidade dos fariseus, que, irados e perdendo as estribeiras, disseram-lhe: tu és todo pecado, desde o ventre de tua mãe, e queres ensinar-nos a nós? Quer dizer, nasceu cego, resgatando dívidas, porque és um pecador, e não tens moral para nos ensinar. E os judeus, externando todo orgulho, vaidade e ódio, expulsaram-no da sinagoga. E aí, naquele momento, né, ser expulso da sinagoga
equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Podemos avaliar a amargura desse nosso irmão. Cego de nascença, a certa altura de sua mocidade, encontra um benfeitor que lhe restituiu a visão. Estava naturalmente deslumbrado com as belezas da natureza, mas sente o impacto por dentro da ignorância do mundo, do preconceito, da violência, sendo expulso da sinagoga. Ouvindo Jesus o que o tinham expulsado, encontrou-o e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu dizendo: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é este o que fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. É a sabedoria do alto. As chamadas coincidências. Jesus não o encontrou por acaso, mas foi ao encontro daquele espírito. É aquele pastor bondoso que vai amparar as suas ovelhas. Mais uma vez observamos a pureza daquela criatura, a honestidade, a integridade. Quem é, Senhor? Ele quer saber quem é, para poder abraçá-lo, beijar-lhe as mãos, em bênção, em sinal de gratidão. Enfim, agradecer-lhe a bênção, a dádiva recebida. Até momentos atrás, era cego. E agora, graças a Jesus, ele via. Já imaginaram a alegria daquela pessoa de estar frente a frente com o seu benfeitor? A gente recorda aqui também, tenho certeza que vocês sabem dessa passagem, o Bartimeu, à beira da estrada, lá quando Jesus vinha visitar lá o célebre encontro com Zaqueu, ele curou o Bartimeu. E Amélia Rodrigues, num arroubo aí de inspiração, ela diz: o Bartimeu saiu saltitante, alegre, vibrando, mostrando ali a claridade dos seus olhos, enxergando as belezas da natureza e louvando a Deus, a Jesus, pelo restabelecimento da visão. Então, já imaginaram que alegria, né? Então ele prostrou-se de joelhos e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Como ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará nas trevas. Ele trouxe os seus ensinamentos, que são as verdadeiras luzes que haverão de tirar a humanidade da escuridão e da ignorância pelas quais permanece mergulhada. É a luz do conhecimento espiritual, que as trevas jamais poderão prevalecer. E João, esse discípulo bem-amado, no primeiro capítulo do seu livro, ele enaltece o meigo Rabi ao dizer: a vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O cego desejava ver, aceitou Jesus e passou a ver. Os fariseus, que enxergavam, não perceberam a luz dos ensinamentos de Jesus e permaneceram cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos,
não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Nesse último versículo, estamos terminando, gente. Jesus inculca em nosso espírito que a responsabilidade acompanha conhecimento. Quanto mais sabemos, maior é a nossa responsabilidade. O que não via começou a ver. E os que pensavam em ver, não, os que pensavam ver se tornaram cegos. Cegos, completamente cegos. Cegos da pior espécie de cegueira, a cegueira espiritual. Moléstia que permanece na vida eterna. Mas a gente sabe, Deus é amor. Deus é amor, é misericórdia. Deus concede a todos nós oportunidades. Ninguém fica cego na vida eterna. Não, jamais. É só recordarmos a parábola da ovelha perdida, ali no finalzinho dela, quando ele encerra o seu ensinamento com essa chave de ouro. Não é da vontade de meu Pai que se perca um só dos seus filhos. Gente, poderemos nos atrasar na nossa caminhada, mas não seremos esquecidos. Não seremos esquecidos. Esse Pai misericordioso sempre está junto de nós. E Jesus está nos espreitando a pouca distância, porque Ele é o nosso divino mestre, o nosso divino amigo, o nosso amigo celeste, que jamais nos abandona. Oh, minha gente, minha gratidão a todos pelo carinho da presença, pelo amor, por todas essas vibrações carinhosas que nos envolvem. Sabe, eu até costumo fazer um paralelo. Vocês sabem qual é a função, logicamente que sabem, do médio de sustentação numa mesa mediúnica? Então, vocês aqui são os verdadeiros médiuns de sustentação à exposição dos convidados a vir aqui trazer as suas palavras. E nós temos que ter o maior respeito e gratidão por todos vocês, por essa forma de carinho, de amor que nos recebem. Reflitamos profundamente na lição desta manhã e que possamos dar testemunho de fidelidade, como o fez o ex-cego de nascença. Testemunho de fidelidade que depositamos em Jesus, aprendendo e vivenciando os seus ensinamentos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre de amor. Obrigado, Divino Mestre, por nos ter legado um patrimônio de valores morais como estes que acabamos de apreciar e possibilitar a todos, sem qualquer exceção, amigo Rabi, uma caminhada redentora, pois ressoa na audição, na acústica de nossas almas, as suas carinhosas palavras, pois onde eu estiver, vocês estarão também. Estamos envolvidos nesta atmosfera de amor. Rendamos nosso eterno agradecimento a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima, pela bênção bendita da oportunidade de trabalho na sua seara, e rogamos que a sua paz, o seu amor, a sua proteção, a sua luz, permaneçam para sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Até a próxima oportunidade.
pelo que eu